Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa Palavra Viva. Eu fico muito feliz por saber que vocês estão mais uma vez comigo para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Miqueias Alves, o meu WhatsApp, para você que nos acompanha, fazer o seu pedido de oração é 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941. As minhas redes sociais são no Facebook é Miqueias Alves, no Instagram é @Miqueias Alves de Souza Cruz e no meu canal de YouTube é Miqueias Alves. Sigam-nos lá, que temos conteúdo de qualidade para todos vocês. Senhor meu Deus, Pai amado, Deus eterno, obrigado por mais esse programa, Palavra Viva. Fala conosco mais uma vez mediante a Tua Palavra. Abençoa as pessoas que irão ouvir esse programa de rádio e que o Senhor possa fazer coisas grandiosas por nós, em nome de Jesus. Amém. Deixe-me agradecer aqui também os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo contato 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941. Eu quero agradecer aqui também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. O telefone é 12 3624 2875 ou 12 992 30 53 87. O Facebook é Dona Maria Bolos e Salgados, o Instagram é @Dona Maria Bolos e Salgados. O horário de funcionamento da loja física é de segunda a sábado, das 7 às 19 horas e domingo das 11 às 14 horas, exceto datas comemorativas. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Quero agradecer também a Gileari Engenharia, situado na Galeria Barão Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 981 05 47 25. Tratar com Eliel Ferreira, nosso amigo em Cristo, para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Hoje nós vamos fazer a conclusão da exposição que nós iniciamos segunda-feira, na mensagem que tem por título O Evangelho à Minha Maneira. O Evangelho à Minha Maneira. Nós iniciamos a exposição dessa mensagem, que se encontra no livro de Juízes, capítulo de número 17, e o versículo de número 6, que diz assim: Naqueles dias, o povo de Israel não tinha rei, de modo que cada um fazia o que queria, agindo de acordo com o que achava certo. Nós já vimos aqui, desde segunda-feira temos aqui reforçado, para aqueles que estão nos ouvindo aqui pela primeira vez, mas se você quiser assistir essa mensagem completa, com os demais pontos, você pode entrar, acessar lá o nosso canal no YouTube, Miqueias Alves, que você vai encontrar desde a primeira parte até essa que será a conclusão dessa mensagem. Mas nós temos falado aqui que o livro dos Juízes, ele é aquele livro que trata da terceira geração do povo que havia saído do Egito. Primeira geração sai do Egito com Moisés e morre no deserto. A segunda geração é a geração que vai conquistar a terra de Canaã por liderança de Josué. E essa terceira geração é a geração que
é posterior à morte de Josué. Josué havia morrido e agora o povo estaria sob a liderança do governo religioso de Israel, né? Os levitas e sacerdotes, com a lei que havia sido dada por Moisés. Se o povo tivesse obedecido conforme a lei do Senhor, obedecido aquilo que Deus havia dado a Moisés, que foi um dos principais profetas de Israel, eles estariam fazendo a coisa certa no lugar certo e vivendo debaixo da vontade de Deus. Porém, isso não aconteceu. Esse povo se miscigenou com os povos das nações cananitas. Esse povo deu suas filhas em casamento. Esse povo começou a adorar os deuses desses povos. Começou a praticar as mesmas iniquidades e pecados que eles cometeram. E isso desencadeou grandes problemas. O capítulo de número 1 a 16 do livro de Juízes trata dos juízes que Deus levantou por misericórdia, porque Deus entregou a nação de Israel às nações vizinhas, como os midianitas, os amorreus, os filisteus, por conta do pecado, da desobediência do povo de Israel. Mas ainda assim, por graça e misericórdia, ele levantou juízes, que eram generais, para livrar o povo de tamanha aflição, de tamanha angústia. Porém, quando morria esse juízo, o povo voltava aos seus mesmos pecados, às suas mesmas iniquidades. E os capítulos 17 a 21 são como um apêndice do livro de Juízes. Primeiro tratando da questão religiosa, capítulo 17 e 18, e depois capítulos 19 a 21 tratando da questão moral do povo de Israel. Quer dizer, essa parte final do livro mostra o que está acontecendo quanto à vida religiosa do povo de Israel no período dos juízes, bem como o que está acontecendo quanto à vida moral. E nós vimos, na exposição que nós estamos fazendo aqui, 4 pontos. Quer dizer, o quarto ponto nós vamos fazer a exposição hoje. Mas nós vimos 3 pontos. Primeiro ponto diz que o Evangelho à minha maneira revela que eu sou um transgressor da lei conformado. Nós vimos os versos 1 e 2, o personagem principal dessa passagem, Mica, que era um efraimita. Ele havia roubado 13 quilos de prata da sua mãe. Ele ouviu sua mãe lançar maldições sobre aquele que havia roubado e ele assim devolveu para ela esses 13 quilos de prata, o que deixou ela muito feliz. Porém, não feliz porque o filho havia se arrependido, porque o filho havia se arrependido do seu pecado. Não, mas sim pelo bem dela ter reconquistado aquele bem material. Quer dizer, nem Mica se arrependeu verdadeiramente do seu roubo, ele só devolveu por conveniência, porque ele queria se ver livre da maldição que sua mãe estava lançando. E a mãe dele também não repreende ele em seu pecado, porque na verdade o valor da prata era mais importante para ela do que a santidade ou a vida correta do seu filho, para você ver como que estava a situação daquele povo. Depois nós vimos que o Evangelho à minha maneira revela que eu estou adorando ao Deus certo, mas de maneira errada. Versos 3 a 6 do capítulo 17. Quando a mãe de Mica pede para que ele pegue 2,4 kg dessa prata e faça um ídolo, né? Entregue para o escultor e faça um ídolo. Lembrando que Mica tinha uma capela no fundo da sua casa, ele fez de um dos seus filhos sacerdotes e havia muitos outros ídolos que ele ali cultuava, adorava. E a mãe dele pensou, vou agradecer a Deus, vou fazer esse ídolo em forma de agradecimento a Deus, como se Deus estivesse aceitando isso. E na verdade ambos estavam quebrando o primeiro e o segundo mandamento da lei do Senhor, quando diz que não se deve adorar outro Deus, tampouco fazer imagens de escultura para que assim adore a Deus. Quer dizer, a vida religiosa desse povo está totalmente corrompida. O próprio fato de Mica consagrar um de seus filhos como sacerdote, indo contra a vontade de Deus, que somente a tribo de Levi poderia exercer o sacerdócio, cuidando e zelando da vida espiritual do povo. Quer dizer, havia muitos erros ali.
Para completar essa situação, esse contexto aqui tão caótico, nós vemos o terceiro ponto, que o Evangelho é minha maneira revela que eu estou no alto engano sobre o que é a bênção de Deus. Por quê? Porque apareceu um levita na região onde Mica morava, na região montanhosa de Efraim, esse levita que tinha por nome Jonatas, que estava vindo de Belém, que não era uma daquelas 48 cidades destinadas aos levitas, segundo Josué capítulo de número 21, porque ele estava também fora da vontade de Deus, fora da direção de Deus. Mica fez uma proposta para ele, de dar um salário para ele de 120 gramas de prata por ano, o que significa 10 gramas de prata por mês, que era uma boa quantia em dinheiro, para fazer dele sacerdote na sua casa, para fazer dele como mais um dos seus filhos. E esse levita, ao invés de confrontar o pecado de Mica, do pecado da sua mãe, o pecado daquela casa, que estavam mergulhados na idolatria, indo totalmente contra a vontade de Deus, contra a lei do Senhor, contra aquilo que Deus havia revelado, não, ele se omite. Ele fica quieto, de modo que lá no verso 6 verso 13 do capítulo 17 do livro de Juízes, Mica vai supor que Deus está o aprovando, porque agora ele tinha em sua casa um levita da tribo de Levi servindo a ele como sacerdote. Quer dizer, ele estava vivendo no alto engano, ele estava equivocado quanto ao que era de fato a bênção do Senhor. Agora, quando você vai observar o capítulo 18, que é a continuação dessa história, nós observamos o quarto ponto, que diz que o Evangelho à minha maneira revela que no final tudo será em vão. No capítulo 18 do livro de Josué, vai aparecer, de Josué não, minto, de Juízes, vai aparecer um grupo de espias da tribo de Dan. Se você voltar lá em Josué capítulo de número 17, aliás, de número 19, versos 40 a 47, Deus já havia dado um território, Deus já havia dado uma terra, já havia por meio de sorteio selecionado qual seria a terra, o território que a tribo de Dan tomaria por herança do território ali de Canaã. Só que os danitas não aceitaram, não quiseram o território que Deus havia destinado para eles, que havia sido feito por sorteio. Então eles, segundo o que nós lemos em Juízes, capítulo de número 1, versos de número 34 e 35, a Bíblia nos informa que os amorreus deixaram os danitas presos na montanha, impedindo que eles fossem para o norte. O que acontece? Esses danitas então estavam procurando um outro território, estavam procurando um outro lugar para ser sua terra de herança, porque eles não queriam aquela que Deus havia destinado a eles. O que acontece? Eles vão passar pelas terras de Efraim, vão passar pela moradia ali de Mica. Mica vai dar residência, vai dar hospedagem para esses espias que estavam indo espiar a terra de Laís ou Lazém. E o que acontece? Nessa hospedagem eles vão reconhecer, eles vão se encontrar com quem? Com Mica, que vai dar hospedagem, e vai se encontrar com o sacerdote aqui, que Mica fez dele sacerdote, Jonatas. Vão descobrir que ele não era dali, não era da tribo de Efraim, que ele não era daquele território, já pelo sotaque dele. Porque na verdade, quando você está fora do lugar que Deus te destinou, não adianta você se esconder. Aquele Jonatas estava no lugar errado, aquele sacerdote estava no lugar errado e foi descoberto pelos danitas. Os danitas vão conversar com ele, Jonatas vai explicar toda aquela situação. E eles vão pedir, peça orientação a Deus para saber se nós vamos ser bem-sucedidos na tomada da terra de Laís ou Lazém, como aqui é dito em algumas traduções.
E aqui começa a ser contraditório, porque primeiro, eles já estavam fora da vontade de Deus. Eles já estavam fora do propósito de Deus para suas vidas. Deus já havia destinado, Deus já havia selecionado uma terra para os danitas, só que eles haviam rejeitado. Agora eles estão questionando, pedindo orientação para esse levita, Jonatas, para que ele interceda por eles, para que Deus lhes dê uma resposta, quando na verdade o próprio Jonatas está fora da direção de Deus, eles estão fora da direção de Deus, e ainda eles querem uma direção de Deus para saber o que eles estão fazendo é certo ou errado. Para você ver como que é complicado você lidar com pessoas que estão vivendo contrárias à palavra de Deus. Elas até mesmo supõem que quando elas desobedecem a Deus, elas ainda podem buscar a Deus, pedindo orientação de Deus para saber se aquilo que estão fazendo é certo ou é errado. Para você ver como que é complicado lidar com pessoas que não se relacionam com Deus, mediados pela palavra de Deus revelada. Deixa eu esclarecer isso aqui para você entender. Tem coisas, e nós temos que ter muito cuidado quanto a isso, tem coisas que Deus não vai levantar profeta para falar para mim e para você se está certo ou está errado. Porque tem coisa que já está revelado. Por exemplo, não matarás. Já está revelado que Deus não aprova isso. Já está revelado, por exemplo, sobre não roubarás. Então não adianta você orar a Deus pedindo assim, Deus, será que eu devo assaltar aquele banco? Será que eu devo matar aquela pessoa? Seria uma completa uma afronta, seria uma completa piada diante de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus já diz para mim o que é certo e já diz o que está errado. Só que esse povo aqui, mesmo diante daquilo que já estava revelado diante deles, lá no contexto de Josué, lá no capítulo 21, Deus já havia destinado uma terra para eles e eles agora estão querendo saber qual é a vontade de Deus. Tem muita gente que se capitula, que se apega a palavras que estão contra a vontade de Deus revelada. Deus já revelou sua vontade, Deus já disse o que é para ser feito e a gente quer achar uma resposta que seja conveniente às nossas vontades e não à vontade de Deus. Isso daqui é a pior contradição de se viver o evangelho, de se buscar servir a Deus, mas servindo a Deus segundo as minhas vontades e não segundo a sua vontade. Porque quando eu estou diante da vontade de Deus, segundo a palavra de Deus, segundo o Evangelho de Jesus Cristo, eu nego a mim mesmo. Eu crucifico o meu eu crucifico o meu ego. Eu coloco Jesus sentado no trono do meu coração, da minha vida, Ele que dirige, Ele que governa. Se Ele diz sim, é sim, se Ele diz não, é não. Porque a minha vida não mais pertence a mim, a minha vida pertence a Ele. Tem muita gente equivocada quanto ao servir a Deus, quanto ao buscar a Deus, quanto ao estar diante da presença de Deus, porque não querem obedecer a sua palavra. E aí querem visão, aí querem revelação, aí ficam felizes quando sentem um arrepio, aí ficam felizes quando sonham com alguma coisa, e aí acham que isso é a vontade de Deus. A vontade de Deus está revelada para a minha e a sua vida na sua palavra, e a gente tem que buscar a palavra de Deus. Afinal de contas, o que Deus já revelou para nós, para o nosso viver, para o nosso prosseguir. O que vai acontecer no desenrolar disso? Esse Mica vai ser lesado. Por quê? Porque os espias, quando foram atacar a terra de Lazém, antes passaram pelas terras de Mica e roubaram o ídolo que ele havia feito. O próprio sacerdote Jonatas questiona eles, mas o que vocês estão fazendo? E eles fazem novamente uma proposta para Jonatas, para esse sacerdote, dizendo, não, venha ser sacerdote pai nosso, de uma tribo inteira, ao invés de apenas uma casa. E diz o texto lá, no versículo de número 20, do capítulo 18, que Jonatas ficou muito feliz. Por quê? Porque ele era um oportunista.
Porque na verdade ele estava preocupado consigo mesmo. É porque na verdade ele nunca esteve preocupado com a lei do Senhor. Ele nunca esteve preocupado com a vida espiritual da nação. Ele nunca esteve preocupado para o crescimento do povo de Deus. Pelo contrário, ele estava vendido. Ele estava comprado. Ele estava distorcendo a palavra de Deus. Ele estava trocando 6 por meia dúzia. Ele estava aceitando qualquer coisa. Ele estava se vendendo, mas para pregar um evangelho que não era o evangelho. Quer dizer, ele estava adulterando o evangelho, ele estava tornando o evangelho mais palatável, ele estava tornando a verdade mais aceitável para não confrontá-los a viver uma vida de santidade, a viver uma vida conforme a vontade de Deus. Esse talvez seja o maior perigo dos nossos últimos dias. São com os anticristos. Deixa eu ler com você lá, 2 João, capítulo de número 1, verso 7. Olha só, 2 João, capítulo 1, verso 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam Jesus Cristo veio em carne. E esse tal é o enganador e o anticristo. Olhar por vós mesmos para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Porque todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tal tem tanto pai como filho. Se alguém não vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Quer dizer, existem muitos enganadores, existem muitos anticristos no mundo. Pessoas que estão pervertendo o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Estão tornando o evangelho de Jesus Cristo aceitável. Se venderam, foram comprados. Púlpitos vendidos. Não há seriedade, não há compromisso com a palavra de Deus, não há temor, não há tremor. O fim dessa história é triste porque Jonatas vai ser levado para o território dos danitas. Eles vão conquistar aquela terra. O culto será estabelecido ali. Mais tarde, na história do povo de Israel, Dan fazia parte das 10 tribos do norte, que quando foi dividido lá a partir de 931, depois da morte de Salomão, Jeroboão I vai introduzir o culto a Baal de uma vez por todas ao território norte. E haverá templo de adoração em Dan e depois em Betel, em Siquém. Quer dizer, esse povo vai se degradar, se entregar totalmente à idolatria, de modo que em 722 depois de Cristo, todo o povo do Reino Norte será destruído por conta do quê? Da sua idolatria. Por causa da sua vida de iniquidade, por causa da sua vida de pecado, por se voltarem contra a vontade de Deus, se voltarem contra a palavra de Deus. Esse é o caminho de uma pessoa, esse é o caminho de alguém que está vivendo um evangelho, que está vivendo um evangelho palatável, um evangelho à sua maneira, à sua imagem, à sua semelhança e não conforme o que está revelado na palavra de Deus. Infelizmente, esse é o retrato de muitas igrejas ainda hoje. Por isso que nós temos que clamar a Deus por misericórdia nos nossos últimos dias. Porque se não for a graça de Deus manifestada e derramada sobre nós, ai de nós, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus levante homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo para pregarem a palavra de Deus, para pregarem o Evangelho de Jesus Cristo. Porque estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra e precisamos voltar-nos ao Evangelho de Jesus Cristo. Senhor meu Deus, a minha oração nesse dia é que o Senhor possa nos dar graça, nos dar clareza do Seu Santo Evangelho. Que nós possamos nos curvar diante da Tua palavra, que nós venhamos ter temor e tremor diante da Tua presença. Servindo ao Senhor para parecer mais com o Seu Filho Jesus Cristo. Pai, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Amanhã estaremos de volta. Que vocês possam ter uma ótima noite. Em nome de Jesus. Amém.